Bom dia, boa tarde ou boa noite para ti que está aí do outro lado assistindo o Papo de Historiador. Dessa vez nós temos como tema, já é sabido por ti, o Brasil colonial, um dos temas mais relevantes na prova do Enem. E para somar comigo esforços na intenção de trazer os aspectos principais e aqueles pontos cabulosos que a prova poderá te trazer e embaraçar, eu convido meu colega Miguel Cunha, meu amigo, meu irmão Miguel, que solicitamente está aqui conosco para compartilhar um pouco da sua experiência e do seu conhecimento. Miguel, muito obrigado e fica às ordens aí para te apresentar. Então, muito obrigado pelo convite, fico honrado, né? O Ayrton, antes de ser meu colega, é meu amigão, meu irmão. Aliás, né, no início da minha carreira como professor, eu contei muito com a ajuda do Ayrton. O meu primeiro emprego, né, que eu consegui foi indicação do Ayrton. No segundo também, o Ayrton me ajudou muito, então é um cara que, né, é mais que um amigo, é um irmão, né? E a gente, desde o período da faculdade, conversa muito, troca ideia, né? E se criou aí uma relação muito legal. E é uma inspiração, né? Porque o Ayrton é um cara que é muito dedicado, que é muito estudioso, que está sempre buscando se atualizar e inspira bastante, e é um dos caras que eu me inspiro também, né? Dentro dessa carreira aí que a gente tem como professor de história. Eu atualmente trabalho, né, em algumas escolas privadas de Pelotas, Colégio Gonzaga, Imaculada, cursinho pré-vestibular, Teorema. E vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre o Brasil Colônia, vamos trazer um pouquinho daquilo que é de mais essencial dentro da prova do Enem, que costuma ser abordado e que com certeza vai ajudar aqueles que estão assistindo. É isso aí, Miguel. Pô, fico feliz com as palavras. Nada mais do que o teu merecimento pelo teu empenho, teu esforço e dedicação. Vamos lá, então. Bom, gurizada, o Brasil colonial, tradicionalmente, ele é dividido dentro do hiato, que vai de 1500, os idos do descobrimento, até 1822, quando do 7 de setembro, a independência do Brasil. Dessa forma, então, a gente costuma estudar nos bancos, né, escolares um período em que o Brasil foi domínio português, foi colonizado, ocupado pelos valores, pelos ditames econômicos, sociais, trazidos do além-mar lusitano. É importante que a gente entenda, e esse é o nosso esforço meu e do Miguel aqui, que dentro desse contexto de 322 anos, existem alguns pontos que vão ser decisivos. Primeiro, para a construção do Brasil, de certa forma, que temos hoje. Segundo, aspectos importantes da formação estrutural da sociedade e da economia brasileira, que caracterizam a época da colônia e que são explorados constantemente dentro da prova do Enem. Não tem como a gente falar de colônia sem a gente falar do plantation, não tem como falar de colônia sem a gente falar das capitanias hereditárias, do período da União Ibérica ou mesmo e principalmente do tráfico de escravos. Então tudo isso vai pautar e vai estar aí junto no nosso bate-papo de hoje. E para a gente começar falando de Brasil Colônia, Miguel, fala um pouquinho para nós aí. De 1500 a 1530, na historiografia, ainda que dentro da chamada fase do período colonial, a gente tem aquilo que na tradição histórica é chamado de período pré-colonial. Fala um pouquinho para nós aí por que pré-colonial e quais pontos tu destacaria pensando aí na prova do Enem. Então, né, pessoal, período pré-colonial antes da colonização, né? E é importante a gente entender que o termo colonizar significa tomar posse. E num primeiro momento, quando os portugueses chegam aqui, eles começam com as chamadas expedições exploradoras, eles buscam explorar aquilo que tem, né, e visualizar aquilo que tem de recursos que podem ser explorados no nosso Brasil, no nosso território. E a gente vai observar, e aí é importante entendermos, né, o sistema econômico que prevalecia em Portugal nesse período, que é o mercantilismo, né, marcado ali pela intervenção do Estado na economia, mas especificamente falando de Portugal e Espanha, é o mercantilismo do tipo metalista, porque eles tinham como princípio básico tentar acumular o máximo possível de metais preciosos. Logo que chegam no Brasil, eles não encontram esses metais preciosos. Então, não dão muita bola para o território brasileiro. Além disso, Portugal estava empolgadíssimo, porque fazia pouco tempo que tinha chego às Índias.
E a gente vai observar que as especiarias indianas eram produtos, né, de alto valor no mercado. Portugal, desde 1415, quando chega a Celta, até 1498, então a gente tem aí um período bem, né, grande, 1415 a 1498, tentando chegar até as Índias. A gente está em 1500, quando os portugueses chegam no Brasil, então imaginem a quantidade de tempo que eles se esforçaram para conseguir chegar lá, né? Então eles estão muito mais preocupados e voltados para as Índias, para o mercado com as Índias, do que propriamente preocupados com o Brasil. Não tem ouro aqui. Estão empolgados que acabaram de chegar às Índias. Não dão bola para o território brasileiro, né? Por isso, período pré-colonial. Ainda assim, eles encontram um valor, um produto de valor que pode ser explorado no Brasil, que vai ser a madeira, o pau-brasil. Então, a gente vai ver que a principal característica que nós temos em termos econômicos é o extrativismo vegetal, em torno da madeira, em torno do pau-brasil. Essa madeira, quando tu cortava ela, no seu interior, tinha um líquido vermelho, né? E ela era avermelhada, um pau avermelhado, por isso o nome Brasil, né? Porque era um pau que parecia estar em brasa, né? Por isso de Brasa Brasil. E a gente vai observar, e é importante destacar, que os índios acabaram sendo utilizados como mão de obra nesse período. E o que prevalece vai ser a mão de obra baseada no escambo, né? Ou seja, os índios recebiam algumas quinquilharias, bugigangas, espelho, pente, machado, e em troca trabalhavam carregando essas toras de madeira, levando para as chamadas feitorias que depois eram enviadas para Portugal, né? Então, alguns aspectos importantes a se destacar aí, principalmente a mão de obra, né, baseada no escambo, é o que vai prevalecer, tá? A gente vai acabar observando ainda, né, dentro desse processo, que eu acho que é um ponto importante de se destacar, o choque cultural que a gente tem, né? Porque esses portugueses, quando se deparam com os índios, vão se deparar com uma cultura totalmente diferente. E a gente acaba vendo que dentro dos princípios culturais europeus, cristãos, algumas coisas, né, causam, digamos que, um estranhamento para esses portugueses. E aí a gente pode destacar a nudez dos índios, a gente pode acabar destacando a poligamia, que vai ser essa liberdade sexual nas relações. A gente pode acabar destacando, né, esses pontos principais que geram esse choque cultural, como um ponto importante também a se destacar. Vamos ver que dentro desse período, nós também temos, eu até já caiu no Enem, fazendo, digamos assim, um passeio à antropologia, né? Nós temos um termo chamado exercício da alteridade. Esse exercício da alteridade é tu conseguir observar uma outra cultura sem ter a tua como sendo o padrão. E isso foi muito, digamos assim, que considerado pelos portugueses, que viam tudo aquilo que era diferente da cultura deles como sendo errado na cultura dos índios, né? Então, inclusive já caiu no Enem. Vocês coloquem exercício da alteridade Enem. Vai vir a questãozinha ali. Não é referente aos índios, é referente às diferenças culturais entre o Ocidente, os muçulmanos, Estados Unidos e o terrorismo, mas vale a pena dar uma observada. Então, essa questão do choque cultural, das diferenças culturais entre os índios e os portugueses, a relação de trabalho que se baseava principalmente no escambo, o extrativismo vegetal, tá? Que era a principal forma de economia, baseada principalmente na exploração da madeira, são alguns pontos importantes a se destacar nesse período pré-colonial. Quando nos aproximamos ali de 1530, a gente vai ver que Portugal muda de ideia. Portugal começa a valorizar o Brasil. Portugal
decide, então, colonizar o Brasil. Não se esqueçam, decide tomar posse do Brasil. Por quais motivos Portugal agora valoriza o Brasil e resolve tomar posse do nosso território? Primeiro, o comércio com as Índias entrou em queda. Todo mundo descobriu o caminho para as Índias, caiu o valor, né, das especiarias, e por isso o que restou para Portugal foi, né, dominar o Brasil e tentar explorar as riquezas do nosso território. Além disso, a Espanha, que exerceu o domínio sobre a maior parte da América, começou a encontrar metais preciosos. Na região do México, eles encontram ouro, Zacatecas. Na região da Bolívia, em Potosí, eles encontram prata. Então, o que passa na cabeça dos portugueses? Poxa, se os espanhóis, em regiões próximas, né, na América Central, Norte, América do Sul, estão encontrando metais preciosos, no Brasil também deve ter. E para completar, os franceses constantemente estavam invadindo o litoral brasileiro, contrabandeando a madeira. E a gente pode considerar que é um contrabando da madeira, porque houve, né, a aprovação por parte dos portugueses do chamado estanco. E o estanco é o monopólio, né, da extração da madeira, da exploração da madeira por parte dos portugueses. Então, apenas eles poderiam explorar a madeira dentro dessa decisão. Então, por isso, os franceses começaram a roubar, começaram, né, a contrabandear essa madeira. Os franceses estavam indignados, assim como os holandeses, como os ingleses, porque, voltando um pouquinho antes de 1500, né, em 1494, nós tivemos o chamado Tratado de Tordesilhas, que o Ayrton deve concordar, ele é extremamente importante, porque foi uma linha imaginária traçada, dividindo o que seriam terras dos espanhóis e o que seriam terras dos portugueses. Por esse Tratado de Tordesilhas, a grosso modo, a gente diz que o litoral brasileiro ficou com Portugal e o resto do território acabou ficando com a Espanha. Esses franceses, esses ingleses, né, holandeses, se indignam porque eles não fazem parte do Tratado de Tordesilhas, nada, né, de territórios foi distribuído entre eles, ficou apenas entre os dois, né? Então, por isso, esses franceses, depois os holandeses, começam a invadir o litoral brasileiro. E aí, o que passa na cabeça, né, dos portugueses? Os franceses estão invadindo a toda hora. Os espanhóis acharam um ouro aqui perto. Já não está mais dando lucro o comércio com as Índias. Opa, precisamos tomar posse do território brasileiro. Precisamos garantir, né, o domínio sobre o litoral. Para tentar evitar essas constantes invasões dos franceses, com Cristóvão Jacques, em 1516, a gente vai ver que foram organizadas as expedições guarda-costas, ou guarda-costeiras, né? Essas duas denominações podem ser utilizadas, mas foi um fracasso, porque o litoral brasileiro é muito extenso e era difícil os caras conseguirem policiar toda a costa. Então, a gente vai ver que quando eles decidem colonizar, a gente tem uma forma muito mais efetiva, até mesmo, de conseguir ter um controle, uma segurança, domínio português sobre o território, né? Porque colonizar significa trazer famílias portuguesas, distribuir terras para eles ao longo desse litoral, e a gente vai acabar vendo que eles começam, de fato, a morar no Brasil, a ter o domínio dessas terras. Em outras palavras, quando os franceses chegassem, iam se deparar com famílias morando ali, constituídas e fazendo de tudo para proteger aquele território, né? A gente pode destacar até 3 tipos de expedições. As expedições exploradoras, para reconhecer as riquezas do território, aquilo que poderia ser explorado. As expedições guarda-costas, já com o objetivo de fazer a proteção, mas que fracassou. E agora, as expedições colonizadoras, quando efetivamente Portugal decide tomar posse do território brasileiro. Não sei se eu me esqueci de alguns pontos, mas dentro daquilo que me vem à memória, os pontos principais a serem destacados, acredito que são esses. Complementa aí, Ayrton. Não, perfeito, perfeito. Eu estava ouvindo aqui tu falar com atenção e estava anotando algumas questões. Eu acho que na tua fala aparecem muito claramente alguns princípios que é sempre interessante que a gente leve em consideração numa preparação de provas de ciências humanas. A lembrar, todos que estão nos ouvindo,
que o Enem ele não é uma prova de vestibular tradicional. Então, tu não vai chegar na prova lá de ciências humanas, do primeiro dia, vai ter só história. Tu vai ter uma prova que mistura história, geografia, sociologia, filosofia. E isso, o Nix, ele faz com que a gente passe a refletir sobre conceitos, fonte histórica e sobre perspectivas. E nesse entendimento, o Miguel nos trouxe uma análise bem interessante, porque quando ele fala da questão da austeridade, é interessante a gente pensar que o que determina o europeu a olhar a cultura alheia, e aí o Miguel falou do choque, o choque de dois mundos totalmente diversos. O mundo dito, entre aspas, civilizado, como se considerava ser, e este mundo selvagem, né, do além-mar americano, que é o mundo brasílico. E aí esses indígenas, parafraseando a carta do Pero Vaz de Caminha, literatura informativa, que vai nos dizer, com as vergonhas de fora. Mas que também vai nos chamar atenção para as potenciais riquezas aqui existentes. Não tem ouro nem prata, nem coisa alguma do gênero, mas tem uma terra fértil que tudo que se planta dá. Então, claramente ali já o ensejo do que poderia vir a ser um potencial a ser explorado no Brasil, que é a terra. Assim como os próprios nativos. Nativos como riqueza, claro, afinal de contas, o empreendimento das grandes navegações, que acomete a Europa dos séculos XV e XVI, é um empreendimento que conta com o protagonismo da igreja. Tanto que as caravelas trazem a cruz de Malta, que é uma ordem cristã consigo. Então é evidente que essa riqueza desses novos e potenciais adeptos à fé dentro da narrativa da libertação espiritual que a igreja buscava implementar, fazia total sentido e diferença em motivar o empreendimento. E quando o Miguel fala da austeridade, então, ele fala sobre a perspectiva eurocêntrica, que é um princípio importantíssimo em ciências humanas. É o balizador da Europa sobre as demais culturas, criando um grau de hierarquia cuja a ideia é tudo que não se aproxima ou não é similar à cultura europeia, então é inferior a ela. A gente vai ver isso muito fortemente agora, nesse contexto das colonizações, mas a gente vai ver também no século XIX, quando a gente tem o aprofundamento de um processo de colonização sobre a África e a Ásia, o neocolonialismo, e aonde teorias como darwinismo social, superioridade racial, tecnológica, partem de um pressuposto comum ao século XVI, que é o eurocentrismo, que é o princípio da cultura europeia como balizador de todas as coisas. Um outro ponto que eu destacaria aí na fala do Miguel, que eu acho que é importantíssimo, o Miguel nos falou da intenção portuguesa, a partir da lógica do mercantilismo, tendo como princípio ali principal o metalismo, que é a busca do metal, de tentar encontrar na terra, ou esperançar encontrar na terra, ouro. O que no primeiro momento, evidentemente, a gente não tem. Mas é tão latente nos documentos históricos esse desejo, que quando a gente observa o regimento que lança ao Brasil o empreendimento administrativo das capitanias hereditárias, e a gente já vai entrar no que significou isso, uma das coisas que é colocada como obrigatoriedade do donatário, que é aquele que nós entendemos e chamamos, que recebe, né, a concessão dessa capitania, vejam, a concessão sobre a terra, ele teria com a coroa. Uma dessas questões, o Miguel já falou, que é o estanco. Somente Portugal poderia explorar a madeira no Brasil. E outro, o pagamento do quinto. 25% de todo o metal que se encontrasse deveria ser tributado à coroa portuguesa, isso já no primeiro momento da ocupação. O que traz novamente e reforça o que o Miguel disse. Havia a intenção, havia claramente a esperança de que esse ouro, que essa prata, em algum momento iria aparecer no Brasil. Como acontece ali nos últimos anos do século XVII e no limiar ali do século XVIII. Miguel, para a gente avançar então aqui a nossa pauta, a gente falou do colonial, tu bem destacasse aí as características principais, eu concordo com todas elas, referendo tudo isso, e aí a partir desse momento nós chegamos então ao empreendimento colonial, que começa com essa insegurança de Portugal, frente ao declínio das rotas comerciais, que deixam de ser monopólio português e passa a ser disputada por outras nações, vide Holanda, né? E o claro temor de perder o Brasil. Até porque naquela época é bom a gente chamar atenção para um princípio de ocupação territorial, que é o uti posses. Dizia a lei ordinária na Europa que a terra pertencia a quem ocupava. O Miguel bem disse, a terra não tinha sido ocupada até 1530. Logo, poderia outras nações,
dentre as quais França, Holanda ou mesmo a própria Inglaterra, que cometeu atos de pirataria no litoral brasileiro por várias ocasiões, poderiam eles reivindicar a terra, por que não? E Portugal, evidentemente, ao perceber isso, então passa ao empreendimento de colonização, de ocupação da terra, como também o Miguel já nos chamou a atenção. Primeira estrutura administrativa implementada são as capitanias hereditárias, que eu digo o seguinte, Miguel, nas minhas aulas, é a terceirização da colonização. Por quê? Portugal, eu e Miguel somos de Pelotas, Rio Grande do Sul, né? Vocês aí que estão nos ouvindo podem ser de qualquer parte do Brasil, ou até do mundo, por que não, né? Vamos ser ousados, vamos pensar que a gente vou pensar sempre alto, né? Então, o Rio Grande do Sul é maior do que Portugal, naquele contexto, sobretudo, populacionalmente, territorialmente. Então, a Portugal era extremamente desafiador em todos os quesitos financeiros, humanos, materiais, ocupar esse vasto litoral. Então, o que Portugal faz? Ele cria um sistema de concessões, que basicamente significa o quê? Permitir dar a benesse, ou seja, o direito do indivíduo escolhido pela corte portuguesa, e estabelecer um processo de ocupação e exploração da terra. Ele recebe uma titulação para isso, ele se torna um donatário, é o signatário desse direito, ele pode explorar as riquezas, mas ele tem um contrato de direitos e deveres com a coroa. E nesse processo de direitos e deveres, entre os deveres inclui povoar, promover o povoamento, explorar a terra e, claro, que pagar tributação a Portugal. Mas, em contrapartida, ele ganharia destaque, importância política, projeção e mais, enriqueceria. Teria acesso à riqueza sobre a terra. As capitanias hereditárias, no tocante ao Enem, eu vou chamar a atenção para um ponto e passo para o Miguel. É importante salientar, está na gênese, isso é unânime na literatura da sociologia e da história, da concentração fundiária do Brasil. Né? Os contratos dos donatários e a forma como vai se dar partilha sobre a terra, a ocupação sobre a terra, está atrelado diretamente a uma questão social que até hoje se arrasta, que é a questão da concentração fundiária, que é um tabu, podemos dizer assim, no Brasil. Ainda que países de primeiro mundo tenham feito reforma agrária, o Brasil até hoje, nem mesmo pelo viés do processo de indenização sobre a terra, conseguiu avançar com a pauta da reforma agrária. Inclusive é interessante, claro que a gente não vai aqui desviar o nosso tema que é Brasil Colônia, mas lembrar que no governo do João Goulart, ele tenta uma proposta de alteração constitucional para poder pagar a terra que seria desapropriada, latifúndio improdutivo, vale ressaltar, não é terra que está sendo utilizada e explorada economicamente, e ainda assim isso foi visto como afronta pela bancada ruralista. De novo, um tabu que até hoje se arrasta, que tem um ponto alto em 1850 com a Lei de Terras, que é reforçado depois no decorrer do período da República Velha, mas enfim, como eu disse, não vamos tangiversar aqui, vamos voltar para o foco que é o período colonial. Então esse processo de capitanias hereditárias, de consolidação administrativa de Portugal sobre o empreendimento Brasil, vai estabelecer um processo de concessão de exploração da terra que garante direitos e deveres ao donatário e que seria o primeiro passo de Portugal rumo ao processo de consolidação dessa colonização. O que eu queria salientar, e aí eu pediria que tu trouxesse para nós os pontos a serem destacados. As capitanias hereditárias se estabeleceram e o primeiro movimento de exploração econômica sobre a terra a partir daí vem a ser o movimento açucareiro, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, que para quem está nos ouvindo, é uma especiaria extremamente lucrativa no mercado internacional, é uma especiaria que adentra a Europa no contexto das cruzadas, como o café da mesma forma, e que vai ganhar força nesse mercado europeu. Quando desbravado as terras brasileiras, percebendo o solo de Massapê do Nordeste, o clima favorável, e já trazendo o know-how do plantio desse gênero nas ilhas da costa africana, como Açores e Madeira, Portugal implementa a indústria açucareira no Brasil. Sobre o ciclo do açúcar, como chamamos o contexto de ascensão e de alta produtividade dos gêneros ao longo do período colonial. O que nós deveríamos destacar em termos de economia, características econômicas e sociedade, Miguel? Então, muito interessante a abordagem que tu trouxe, Ayrton? E é bem interessante também na história a gente fazer esses links com os outros períodos históricos, porque
A história está toda ela relacionada, né? E a gente vai acabar observando, dentro da fala do Ayrton, até estava pensando aqui, eu sempre costumo dizer que o sistema de plantation, ele deixa uma espécie de legado maldito para o nosso país, né? Porque as suas características permanecem até hoje. Trabalho escravo, a gente tem o trabalho escravo contemporâneo, e mais do que isso, o legado do racismo, do preconceito, da situação atual do negro, né? O latifúndio, que também nos deixa, né, um legado maldito, porque a gente tem a situação da concentração de terras, tá sendo um problema, como o Ayrton colocou, no Brasil até os dias de hoje. As regiões mais pobres do Brasil são justamente aquelas que mais concentram terras. Quanto mais a região concentra terras, porque a gente tem que entender o seguinte, se tem um cara que domina muitas terras, significa dizer que tem muitos que não têm nada. O norte, o nordeste brasileiro se caracterizam por uma grande concentração de terras e estão entre as regiões mais pobres do Brasil. Mas a gente não precisa ir tão longe para pegar exemplos, né, professor Ayrton? Porque a nossa metade sul do Rio Grande do Sul, onde nós estamos agora, também está entre uma das regiões, pelos últimos estudos, entre as 13 regiões que mais concentram terras, né? Então, realmente é um legado que a gente observa que até hoje, né, faz com que a gente tenha que sofrer com as consequências. Antes de falar da sociedade açucareira, trazer um outro destaque também, que dentro de todo esse processo de colonização, os índios estão perdendo o domínio sobre as suas terras, né? Só fugindo um pouquinho do foco, mas eu acho importante, né, destacar. Ô, Miguel, me permite, e interessantíssima essa tua colocação e o que tu vai desenvolver agora, porque, não sei se tu concordas, mas é interessante como está disposto, né, como está colocado no livro didático, que é o livro básico de estudos sobre a história, a questão do índio e do próprio negro, né? Exatamente. Como escravo. Quando a escravidão termina, some o negro. O índio existe quando o povo nativo, depois do processo de colonização, ele desaparece. Exato. Então, né, tem esse apagamento da memória, que também é algo previsto no conjunto de habilidades e competências do Enem, de trazer a problematização. Então, claro. porque é extremamente elementar isso que tu está dizendo. Exatamente. E o que a gente observa? Que os índios começaram a perder o domínio sobre as suas terras nesse período do início de colonização. E como o Ayrton muito bem acabou de falar, essa situação perdura até hoje. Uma das principais polêmicas que a gente tem na atualidade do Brasil é justamente os grandes fazendeiros querendo avançar sobre as poucas terras que ainda permanecem sob o domínio dos índios. E a gente tem como um dos grupos mais influentes dentro do nosso legislativo a bancada ruralista. Tá? Em relação a isso, só trazendo um pouquinho desse estudo de atualidades, destaco para vocês a PEC 215. No ano de 2014, 2015, a PEC 215 foi um esforço da bancada ruralista e do legislativo para tentar tirar o poder de demarcação sobre as terras indígenas do poder executivo e passar para o legislativo. Ou seja, passar para eles, que têm o controle através da bancada ruralista, para fazer a demarcação das terras. Claro que 2014, 2015 fazia sentido essa luta da bancada ruralista, porque a presidência da República estava com a Dilma Rousseff, o governo PT, que tinha um discurso favorável a aumentar a demarcação de terras indígenas, né, garantida pela Constituição de 1988. E a gente vai acabar observando que hoje até não faz tanto sentido essa disputa, porque o poder executivo representado por Jair Bolsonaro tem um discurso alinhado com a bancada ruralista, né? Para não dizer que eu estou sendo tendencioso, rapidamente eu vou colocar aqui as duas argumentações, né? Talvez isso seja interessante até num possível tema de Enem. Quem é a favor da bancada ruralista vai dizer que nós temos 13% do território brasileiro sob controle de uma população que hoje gira em torno de 1%, ou até menos de 1%, que é a população indígena. Então, seria muita terra para pouca gente.
Quem ataca e é contrário à bancada ruralista, defende a cultura indígena, vai dizer que para a preservação da cultura indígena é necessário que se tenha uma grande quantidade de terras para eles preservarem os seus princípios culturais. Além disso, os índios tendem a preservar a terra. Se tu largar a terra nas mãos dos fazendeiros, a tendência é que eles queimem para a produção de uma grande monocultura, soja, enfim. Tá? Então, as duas bases de argumentação. Voltando, então, agora aqui, né? Economia açucareira. Interessante a gente observar, né, pessoal, que dentro... Só uma observação, um link aí com o que tu está colocando, porque tu citou, né, o governo atual, que estaria a bancada ruralista alinhada. A gente sabe que o agronegócio impulsionou fortemente a candidatura do atual presidente, as razões também estão atreladas a isso que tu comentas, mas é bom destacar que quem cria, né, a FUNAI, que seria a Fundação de Proteção ao Indígena, né, que garantiria as reservas e os espaços para essa comunidade, é justamente o governo da militar, do período da ditadura militar, é o ano de 1967, quando o SNI, que é o Serviço Nacional de Proteção ao Índio, ele que foi criado em 1910, durante a República Velha, ele passa a ser agora substituído pela FUNAI. Mesmo assim, ainda que isso tenha acontecido, é sabido, é documentado, é registrado e hoje está disponível para análise e pesquisa que atrocidades e violências inúmeras foram cometidas contra os nativos. Antes do ano de 64, antes da criação em 67 da FUNAI e depois disso. Basta lembrar, por exemplo, quando a gente fala da construção da Transamazônica, e nós temos os relatórios, né, trazendo hoje da Comissão da Verdade, e entre outros pesquisadores que nos mostram a violência contra os nativos, né, desde envenenamento de determinados espaços, até a própria violência, né, do assassinato dos povos ali colocados, tudo isso é escamoteado por um manto de censura, que a época da ditadura prevalecia no Brasil. E eu acho que esse é o ponto que tu traz, eu acho fundamental, que o índio que foi violentado lá atrás, lá no contexto do início da colonização, ele seguirá sendo violentado ao longo da história, perdendo espaço ao longo da história, e ainda hoje tem uma condição imposta de ser subalterno ao poder público. Exatamente, perfeito. E não guarda hoje no Legislativo, que é a Casa do Povo, representatividade a esta cultura, a esta comunidade. Né? Sim. Isso que tu está trazendo, Miguel, é muito importante. Por quê? Porque mostra o Brasil que nós somos, que é esse Brasil que tem o passado e o presente amarrado por um processo de desenvolvimento histórico, marcado de contradições, marcado de violências, o que não é uma exclusividade da nossa história, isso é inerente à história de todos os povos, mas ainda é importante de salientar isso, porque a gente sabe que o Enem é uma prova que deve problematizar questões. Exatamente. As questões que não pode ser até em linguagens, não precisa ser em humanas, pode ser uma questão, é a questão do indígena, é a questão dessa espacialização ou da perda dessa espacialização do nativo. E as razões que motivam isso, que tu bem coloca, são razões econômicas e que acabam se refletindo em ordem política. Perfeito. E falando da sociedade açucareira, a gente vai ver então, né, todo o processo de capitanias hereditárias, como o Ayrton muito bem colocou. A gente vai ver que esses donatários, eles podiam ceder grandes espaços de terras chamadas sesmarias, o que contribui ainda mais para esse processo de latifúndio, né? E das 15 capitanias, apenas 2 tiveram sucesso. São Vicente, que é o atual estado de São Paulo, e Pernambuco. Com destaque para Pernambuco, que como o Ayrton muito bem falou, tinha o solo, o clima totalmente favorável para o desenvolvimento do açúcar. Os portugueses já tinham experiência anterior com a produção açucareira, então isso acaba também, né, digamos assim, somando para o sucesso. A gente vai observar que a mão de obra utilizada dentro desse processo açucareira já passa a prevalecer principalmente a mão de obra negra. Então, em relação à mão de obra primeiro, tá? A gente vai ver que o que prevalece é a mão de obra negra,
africana. São vários os pontos que a gente pode destacar para que se prevalecesse e se preferisse a escravização africana em relação à indígena, mas destacando alguns pontos, alguns desses pontos que eu considero os principais. Os índios, como eles eram nativos da terra, quando eles fugiam, ninguém conseguia pegar, porque eles conheciam plenamente o interior do território, as encostas e tal. Eles fugiam, davam no pé, ninguém achava. Como o africano era trazido de uma outra região e ele estava totalmente perdido ali, ele dificilmente conseguia fugir e ir longe. Então, era mais fácil de mantê-lo preso, né? A questão da igreja é um outro fator que eu destaco como sendo importantíssimo para que prevalecesse a mão de obra africana. O contexto na Europa vai ser de reforma contra reforma. A gente sabe que o cristianismo perdeu o catolicismo, né? Perdeu uma grande quantidade de seguidores, porque surge na Europa outras religiões cristãs, o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo. E nesse contexto vai ser criada a Companhia de Jesus, pela qual eles buscam catequizar os índios, dentre outros motivos, para tentar, né, recuperar no novo mundo, digamos assim, a quantidade de cristãos que perderam na Europa. Então, os padres jesuítas, quando chegam aqui, chegam com esse intuito de catequizar os índios. Então, vão protegê-los, né? Inclusive, a gente vai ter uma lei de 1570 proibindo a escravização de índios, né? Aprovada por influência da igreja. Já em relação aos africanos, ainda em termos religiosos, a gente tem que lembrar que quando nós tivemos o desenvolvimento do islamismo na Arábia, com Maomé, eles vão lá no século VII, se bem me lembro, se não estou errado, século VI, século VII, avançar e se expandir pelo norte da África. Um dos princípios do islamismo, o jihad, a guerra santa, a expansão, eles dominam todo o norte da África. E a gente vai observar que muitos dos africanos que são trazidos, principalmente para a região nordeste, que são os chamados sudaneses, eles eram islamizados. Existe um conflito histórico, cruzadas entre cristãos e muçulmanos de briga, né, de rivalidades. Então, isso faz com que esses negros islamizados sejam vistos como inimigos, infiéis. Eles têm que ser escravizados. Tá? Então, essa questão religiosa também influencia muito para que prevalecesse a mão de obra escrava em relação à mão de obra indígena. Sem falar de todos os lucros que eram gerados pelo tráfico de escravos, né? Uma coisa é tu pegar o índio e transformar em escravo na própria terra, e outra coisa é todo o envolvimento que a gente tem do transporte dos africanos que são trazidos, comercializados, vendidos, gerando grandes lucros, né, para esses comerciantes que trabalhavam com o tráfico de escravos. Aí nós temos, né, uma das partes da história que eu considero a mais triste, porque a situação pela qual esses africanos passam, desde o momento em que são pegos na África, sabemos, né, que já era da cultura mundial, a gente não pode dizer que é da cultura africana. Na antiguidade, Roma, Grécia, era muito comum. Quem era derrotado era escravizado pelos vencedores. Dentro das relações tribais africanas, isso também acontecia. A tribo vencedora escravizava a tribo derrotada. Quando os europeus chegam na África, eles vão inserir a questão comercial, né, estabelecendo relações com as tribos vencedoras, pegando os derrotados e comercializando, trazendo como escravos para o Brasil, o que vai gerar grandes lucros dentro desse processo. Então, prevalece e vai ser utilizado principalmente em função, dentre outros, né, desses fatores que eu destaco para vocês, a mão de obra africana. E aí a gente tem o senhor de engenho como sendo aquele que tem grande influência e que vai dominar, ter grande poder local dentro da estrutura da produção açucareira. A gente vai observar que o engenho é onde ocorria todo o processo de produção de açúcar. Tá? O senhor de engenho é o dono das terras, o dono de toda a produção. Ele vivia na Casa Grande, luxuosa, né? Em oposição à senzala, Gilberto Freire, Casa Grande, senzala. A senzala a gente vai ver que era onde moravam esses escravos, dentro
um espaço que era muito rudimentar, simples, eram explorados, utilizados como mão de obra. Dentro dessa estrutura açucareira, alguns destaques são importantes de dar. Primeiro, nós temos aqui uma sociedade ruralizada, em que o comércio ele era praticamente ausente, tá? E dentro dessa sociedade vai se caracterizar uma imobilidade social. Então, quem era pobre permanecia pobre, quem era rico permanecia rico. Porque a gente tem no comércio um dos principais propulsores da possibilidade de alteração nessa mobilidade social. Dentro de uma estrutura em que tu não tem comércio, consequentemente, tu não tem urbanização e, consequentemente, tu não tem mobilidade social. Isso ocorre, por exemplo, na estrutura feudal, né, da Idade Média. E isso também vai ser recorrente aqui, dentro dessa estrutura açucareira. Ruralização, né, comércio praticamente inexistente dentro dessas características gerais e mobilidade social. Vamos observar ainda, né, e é um ponto interessante da gente abordar, que esse senhor de engenho, ele já montava toda uma estrutura para ter uma grande influência sobre todos os setores dessa sociedade. E por isso ele tinha tanto poder, tanta influência. Para teres uma noção, geralmente o senhor feudal ele já buscava se estruturar dentro da ideia de ter no mínimo 3 filhos. O primeiro filho seria o primogênito que iria herdar todo o engenho de açúcar para dar prosseguimento ao poder exercido, né, sobre o engenho, o poder local. O segundo filho geralmente era destinado para trabalhar na coroa, exercendo funções públicas, vivendo de pensões do Estado. Isso significa que, mandando esse filho para exercer trabalhos junto à coroa, o senhor de engenho, além de já garantir com o primeiro a posse sobre o engenho, a continuidade do poder, com o segundo ele mantinha influência sobre a coroa. E o terceiro filho, geralmente, era destinado para virar padre, mesmo que não quisesse, na marra. Vejam que os 3 filhos, um herdava o engenho, o outro ia trabalhar junto à coroa, o outro virava padre. O senhor de engenho, ele mantinha a influência sobre as diferentes esferas da sociedade que tem, né, poder, igreja, coroa e o poder local através do engenho de açúcar, né? Perfeito. E então, em linhas gerais, a gente pode dizer que economicamente, socialmente, nós temos no campo da economia um sistema de plantation, como se diz, né, no conceito inglês, que é o latifúndio, voltado à exploração da mão de obra escrava, sobre uma monocultura que vem a ser o açúcar nesse primeiro momento, de modo a atender às exportações, ou seja, o mercado externo. Então essas são as características do que a gente chamaria de plantation, que se reflete numa sociedade, como tu bem coloca, rural, uma sociedade de privilégios, marcada pela imobilidade social, de caráter cristão, cristão católico, conservador e patriarcal, né, de senhores e escravos, quase que literalmente. Então, acho que são as características gerais que a gente pode observar sobre esse primeiro momento. Inclusive, tu fala uma coisa interessante ali, quando tu fala da escravidão, tem um livro que saiu recentemente do Laurentino Gomes, Escravidão, volume 1, vai ser uma trilogia, mais uma, né, que ele vai escrever. Ele é famoso pela trilogia 1808, 1822, 1889. Ele é fantástico, né? É fantástico, inclusive já citado na prova do Enem como referência, o 1808, e ele está escrevendo uma nova trilogia, e nessa primeiro volume, ele fala exatamente esse ponto da mercantilização, né? Os portugueses não inventam a escravidão, como tu bem disse, é importante. Não foram nem mesmo os africanos que inventaram. É um advento da humanidade. A gente tem características de submissão de povos em relação a outros, após as escaramuças, lá no processo de sedentarização, que remonta à fase pré-histórica ainda, né? Então a gente sabe que é um processo quase que evolutivo na condição do homem de ocupação sobre o espaço. E a mercantilização, ela cria um nicho econômico muito forte. Eu digo que o açúcar, ele é um negócio que é muito mais da elite colonial e da Holanda, principalmente, que vai se associar nesse processo de produção, de refino. Principalmente na produção, era propriamente da colônia o problema. Mas quem refina, quem transporta, quem distribui, quem comercializa é a Holanda, né? Então, ele é muito mais um negócio da Holanda e da elite colonial do que propriamente Portugal.
de Portugal, diz Laurentino Gomes, as taxas de lucro, ganho, era muito mais relevante no tráfico de escravos do que propriamente na produção e venda do açúcar. Né? Então isso reforça o argumento, por favor. Exatamente. A gente vai ver que, na realidade, bem como tu falou, né, a Holanda acabava tendo muito mais lucros do que Portugal dentro de todo esse processo. Agora, numa próxima etapa, a gente vai seguir falando, né, que a gente entra ali no processo da União Ibérica, a gente vai ver que isso muda.